Vamos lá, pessoal. Estamos de volta com o estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? É uma obra que eu pessoalmente estou gostando bastante. E agora chegou a vez do capítulo 1. Né? Já falamos ali tanto do prefácio como da introdução. Prefácio de Emmanuel, introdução de Humberto de Campos. E agora capítulo 1, título Coração do Mundo. Né? Afinal, por que Brasil como Coração do Mundo? Tá? Primeiro item aqui do capítulo, né, que falará de política e sociedade, a frase é a seguinte: o inundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Deu. Né, deu. Não dá mais. Chegou no limite, chegou no osso. Por quê? Tá? Então, qual é o contexto? Tá? Então, aqui é a frase seguinte: né? Desde as pregações de Pedro o Eremita, quem? Afinal, quem é esse cara, né? Pesquisei. Pedro Eremita, ou Pedro de Amiens, foi um monge francês, tá? E um dos principais pregadores da primeira cruzada. Então, estava ali, né, comprometido com as cruzadas. Tá? Então, desde as pregações desse Pedro Eremita até a morte do rei Luís XIV, que eu pesquisei foi um rei para os padrões da época bem razoável, né, construiu hospitais, leprosários, orfanatos, tinha obras de caridade, tinha preocupação com os doentes, com os pobres e tal. Tá? Então era um rei que seguia inspirado nos valores cristãos. Tá? Um homem extremamente devoto à fé. Tá? Tinha lá os problemas da época, ele punia a blasfêmia, ou seja, né, liberdade de expressão era bem complicada, mas não era dos piores não, tá ok. Tá? Para os padrões da época é uma maravilha. Tá? Esse é o período, estamos falando dessa época aí. Tá? Cruzadas, essa coisa toda, que o texto diz aqui que as cruzadas acabaram, infelizmente, confundindo as lições do Evangelho com sangue, com morticínio, né? Manchando de sangue as bandeiras do mundo cristão. Tá? E continua o texto, foi a essa época, foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor, com S maiúsculo, está falando de Jesus Cristo, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Ou seja, está falando que Jesus, em pessoa, vem como gestor no mundo astrafísico. Né? Obviamente ele está falando lá do plano espiritual. E o que ele encontra aqui? Segundo a obra, né? Contando a obra aqui para vocês. De acordo com a obra, o plano terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama, da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Ou seja, os resultados eram pífios. O homem estava aí todo complicado, né? Orgulhosos, ingratos, egoístas. Situação complicada. Então, segundo a obra, que é uma obra política, lembrem sempre disso, tá? Tá tratando Jesus como gestor, tá? Vem dar uma olhada aqui, encontra, certamente não gostou do que viu, e aí a obra, o capítulo evolui, e esse capítulo traz uma figura que será crucial mais tarde, a figura de Eliú. Tá? Eliú, saberemos já já quem é esse cara aí. Né? Jesus se referindo a Eliú. Né? Jesus então falando: Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Calma lá, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou usar uma analogia aqui, como se fosse no meio empresarial. Tá? Então vem o presidente da empresa e chama o seu gerentão, aqui o encarregado. Chama o encarregado ali do chão de fábrica. Tá? Então, no caso, Jesus, né, dentro desse... É uma comparação meio esquisita, mas acho que está valendo. Né? Jesus como presidente lá da companhia, chama o encarregado, que é Eliú, né, que está dizendo aqui, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. E Jesus fala o seguinte: ô Eliú, vem cá, meu coração
se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. E aí Jesus fala, olha, por toda parte é luta fraticida, tá? Enfim, ele vai falando aqui dizendo, pô, não dá, desse jeito não dá. Ele até usa uma expressão aqui muito forte, né? Jesus, aqui, segundo a obra, fala que os homens estão se aniquilando uns aos outros como caíns desvairados, né? Pesado, forte, né? Forte. Aí o encarregado, né? Eliú, fica naquela situação, né? Lógico, ele meio que, né, vem assim e fala, olha, mestre, mas tem o seguinte, são situações penosas, de fato, etc, etc, mas novas unidades de vida foram descobertas, o comércio progrediu, além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então ele está meio que falando, olha, tá bom, né? A coisa tá feia, mas olha, tem esse lado positivo aqui, está contemporizando, tá? O Eliú, porque, vamos dizer assim, a coisa está complicando para o lado dele, né? Que ele era o responsável aqui, pelo encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então ele vem falar, olha, mas também tem isso, tem aquilo de bom, o comércio progrediu, está unindo as pátrias, tem a questão dos lugares santos que os príncipes já estão guardando, conservando. Aí vem Jesus. Peraí, Eliú. Tá? Então conta aqui o texto. Mas retrucou tristemente a voz compassiva do cordeiro. Qual lugar da terra que não é santo? Olha só, hein? E aí continua, né? Fala mais coisas e depois continua. Infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Veja só. É tal uma bagunça, morticínio, tal. Jesus, gestor, fala, olha, eu vou ter que tomar uma atitude, tá? E ele coloca a seguinte questão: aos feudos de agora seguir-se-ão as poderosas coroas, as coroas poderosas. E, depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. Veja, a coisa não está para brincadeira aqui. Tá? Os termos são muito fortes. Tá? E está falando Jesus, olha, teremos concentração de poder através das coroas poderosas. Concentrou poder? Resultado vai dar lá no embate da ambição, da carnificina, da inveja. Tá? Situação complicadíssima. Tá? Então esse capítulo 1 traz um contexto dificílimo, onde o próprio Jesus vem como gestor, ele o meio que justifica, fala, né, Jesus não gosta do que vê e determina uma situação complexa. Então, pessoal, aí Jesus continua nesse capítulo e diz o seguinte: para essa terra maravilhosa e bendita, é o Brasil, hein, gente? Será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Uau! Gente, fraternidade universal. E é aqui, hein? Está falando do Brasil. Sob esses céus serão entoados os hosanas, né? A hosana acho que é o cântico, né? Depois a gente vê aí a significação. Mais ternos a misericórdia do Pai Celestial, que é um linguajar aí da obra específico. Tu, Eliú, agora, tu, Eliú, te corporificarás na terra. Opa, Eliú. É meio que assim, olha, você era o responsável aí, né? O gerentão aqui, você era o meu gerente aqui. Agora você vai lá arrumar a coisa. Tá essa bagunça, você vai lá arrumar.
E no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, que é Portugal, instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Ai, ai, ai. Tá? Então ele está falando o seguinte, ó, Eliu, você vai lá, praticamente tem um reconhecimento de virtudes aqui, né, de coragem, de capacidade, de muitas virtudes, né, e depois coloca, aproveitaremos o elemento mais simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, está se referindo aos índios, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. Lembra que eu falei, gente, da questão aí do quem são esses espíritos, né? Quem são esses africanos? Né? São já elementos purificados, né, no sentimento da humildade. Então, olha só, né? Para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que florescerá no futuro a fim de exaltar meu evangelho nos séculos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, está se referindo ao Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo, ou seja, né, Brasil, coração do mundo. E Eliu, bacana, corajoso e tal, vem. Né? Eliu reencarna. Tá? Reencarna de que jeito? A obra conta. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabeleceria na Terra em 1394 como filho de D. João I e foi o heróico, olha lá, lembra que Jesus estava falando da coragem e tal? Ele foi o heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Então ele vem, na época, né, para a terra de Santa Cruz. E vamos lá, né? Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. É isso, gente. Esse é o capítulo primeiro, um capítulo que é assim, né? A gente fica uau, né? Uau. Então, a vocês, meus queridos amigos da doutrina espírita, é assim que eu coloco o capítulo, né? Para vocês, meus queridos amigos católicos, evangélicos, que não acreditam na reencarnação, ou materialistas, que também não acreditam em reencarnação, nem em vida após a morte, nem nada disso. Também estou muito tranquilo aí para acolher vocês e dizer que essa obra vale a pena ser estudada, mesmo que encaremos como um romance, mesmo que encaremos apenas do ponto de vista literário, por conta da riqueza e da maneira com que ela é colocada, os termos são belíssimos. Também podemos encarar em termos históricos, né, porque conta a história do Brasil de maneira muito interessante. Então é óbvio que interessará mais para o meio espírita essa obra, né? Mas assim, a gente coloca como uma obra passível de ser estudada, né? E eu particularmente recomendo o estudo para toda e qualquer tradição religiosa, inclusive para os meus amigos ateus, meus amigos materialistas, sem problema nenhum. Vale a pena uma estudada aqui, tá? Lembrando sempre que o símbolo do cruzeiro, né, está inclusive na bandeira do Brasil, tá? Tem no slide aí, eu destaco, né? Inclusive na introdução, que fala muito de ordem, né, que nós temos obrigação pela ordem e tal, que tem que ter ordem, não é bagunça, revoluções, não é nada disso, é ordem. Brasil, o lance é ordem. Também tem na bandeira do Brasil o termo ordem. Será que tudo isso é coincidência? Né? Fica a questão
Eu quero crer que não. Tá bom, gente? Abraço.